Bom dia, alunos. Vamos iniciar a nossa aula em relação à primeira aula do terceiro bimestre, que é a respeito da correção das atividades do livro, né? Ou seja, a interpretação de texto do Alto da Compadecida, né? Que é um texto dramático. Então vamos ver. A história, né? Nesse trecho aí que vocês vão ler no livro, do Alto da Compadecida, que é uma obra de Ariano Suassuna, né? É descrita a cena em que João Grilo pretende enganar a mulher de Eurico, o padeiro, que estava entristecida pela morte de seu cachorro de estimação. O desejo da mulher era que a cerimônia do enterro do animal fosse celebrada por um padre e para isso acabou pagando uma boa quantia em dinheiro para que tudo se arranjasse. Para tentar embolsar parte do dinheiro, João Grilo resolve vender a ela um gato inusitado, um gato diferente. Leia o trecho e veja o que João Grilo e seu melhor amigo Chicó armaram enquanto estavam na igreja aguardando a mulher com o dinheiro. Então nós vamos falar um pouquinho desse texto, só um resumo para vocês entenderem. É o seguinte, Chicó e João Grilo são dois personagens, né, desse texto aí, desse pequeno trecho, e João Grilo vive metido em confusões. Chicó adora contar mentiras. Então o que acontece? O padeiro, que é patrão de Chicó e de João Grilo, tem uma mulher. Essa mulher dele perdeu um cachorro, o cachorro morreu. Então ela queria fazer o enterro e conseguiu, dando dinheiro, né? Eles são interesseiros, né? Fizeram o enterro da cachorra com toda a regalia. E o que acontece? João Grilo percebeu que ela gostava de dinheiro e que também gostava de animais. Então resolveu fazer o seguinte, para entrar no testamento do cachorro, ele resolveu, junto com Chicó, inventar uma mentira. Que mentira era essa? Ele criou um gato, arranjou um gato e disse que esse gato, ele descomia. E ao invés de comer, ele descomia. E descomia o quê? Moedas de dinheiro, ou seja, dava lucro. Aí tentou dar um golpe na mulher para poder ganhar dinheiro em cima dela, né? Ou seja, o gato defecava. O que é defecar? Defecar é colocar fezes para fora, fazer cocô, né? Só que esse gato era diferente, era inusitado. Ele colocava o quê? Colocava moedas. Então a mulher, quando soube disso, adorou. Primeiro porque ela estava triste de ter perdido a cachorra. Então ela substituiria por um gato e teria lucro ganhando o quê? Através do rabinho do gato, sairia moedinhas e ela ficaria com dinheiro, né? Então a trama envolve esse tempo todo entre Chicó, João Grilo e a mulher, né? Em relação ao gato, certo? Que vocês aí vão terminar de ver a leitura para poder entender melhor. Então vamos começar agora as respostas, né, das atividades da página 89. Conversando. Vamos lá. Página 89, na parte de conversando, não tem número, é um pontinho. Para você, a quem um texto dramático é destinado? O que vem a ser texto dramático? É um texto escrito em cima de drama, né? Ou seja, o drama são representações. No teatro, as pessoas interpretam outros personagens, não é? Não da vida real, mas aquele que foi criado pela peça teatral. Então, a quem vocês acham que esse texto dramático é destinado? Aos atores, né, que vão atuar, né, são os personagens
que vão atuar, isso interessa a eles, o texto dramático. Os diretores também têm que ler o texto dramático. Os sonoplastas, que são responsáveis pela parte do som. Os cenógrafos, que são responsáveis pelas cenas que vão ser colocadas, né, em cada ato. E pessoas também que se interessam por teatro. Quem se interessa por teatro gosta de ver um texto dramático, ok? Então vamos ver a resposta. Então, para atores, diretores, sonoplastas, cenógrafos e pessoas que se interessam por teatro. Segunda pergunta. Considerando o público leitor, em sua opinião, com que finalidade um texto dramático é lido? Por que uma pessoa pega um texto dramático para ler? Para quê? Para poder se orientar, para saber o momento de suas falas. Os personagens têm que saber o momento das falas que eles vão falar, né? Se orientar em relação às ações, como eles vão agir, aos sons que vão ser colocados durante a peça teatral, como será o desenvolvido os cenários de uma peça teatral. Então, tem que haver uma finalidade, que é de orientar, certo? Vamos ver a resposta. Para se orientar em relação a falas, às ações, aos sons e cenários de uma peça de teatro, ok? Vamos agora para a página 94. Número 1. Desculpa. Não, número 1. Compreendendo. Página 94, compreendendo. Número 1. De acordo com o texto lido, João Grilo armou um plano para tirar proveito do luto da mulher do padeiro. Que luto era esse? O luto de ter perdido a cachorra. Então o João Grilo armou um plano. Que plano era esse? Ele armou um plano. Na letra A. O que motivou o João Grilo a agir dessa forma? Por que ele resolveu tramar em cima da mulher? Porque ele percebeu que a mulher era ambiciosa, gostava de dinheiro e também gostava de bicho. Então ele resolveu criar um plano. Então a resposta: o fato de ela ser ambiciosa, gostar de dinheiro e também de bicho. Vamos agora para o número 1, letra B. Continuando. Possíveis respostas que vocês possam dar. Eu dei a minha, né? Eu não lhe disse que a fraqueza da mulher do patrão era bicho e dinheiro? Essas aí são passagens do livro, né, que mostram a ambição da mulher. Outro tipo de passagem, para uma pessoa cuja fraqueza é dinheiro e bicho. Não vejo nada melhor do que um bicho que descome dinheiro. Então aí, na letra A, né, foi o fato da mulher ser ambiciosa e gostar de bicho, certo? Que motivou o João Grilo a agir dessa forma. E também foi pedido para que comprovasse a sua resposta com passagens do livro. Então as passagens são essas. Eu não lhe disse que a fraqueza da mulher do patrão era bicho e dinheiro? Outro tipo também, para uma pessoa cuja fraqueza é dinheiro e bicho, não vejo nada melhor do que um bicho que descome dinheiro. Continuando agora a letra B. Cite alguns argumentos. O que são argumentos? É alguma coisa que faça convencer a pessoa de alguma coisa. Eu vou argumentar, eu vou tentar convencer a pessoa a achar que eu estou certo. Então, quais foram os argumentos usados por João Grilo para convencer a mulher a negociar com ele? Bom, ele disse que o gato era diferente. Ao invés de dar despesas, dava lucro, certo?
Foi esse o argumento que ele utilizou. Então, primeiro disse que o gato era diferente, porque em vez de dar despesa, dava lucro. Depois afirmou que o gato descomia e tirou moedas do traseiro do animal. Aí a mulher se convenceu, ficou doida, vendo do traseiro do animal sair moedas. Então ele tentou, ele conseguiu argumentar e convencê-la, né? Vamos agora para a letra C. É possível concluir que o plano de João Grilo deu certo? Sim ou não? Sim, deu certo. Por quê? Pois ele convenceu a mulher que o gato descomia dinheiro. Ele conseguiu convencer, tá? E ela aceitar. Ou seja, aí ele aproveitou para tentar entrar no testamento dela, em troca, né? No testamento do cachorro, que ele ganharia um dinheirinho também. Então, resposta, sim, pois ele conseguiu convencer a mulher de que o gato descomia dinheiro. Vamos agora ao número 2. João Grilo usa um eufemismo para a palavra defecar. Primeiro vamos lá, o que é eufemismo? Eufemismo é uma figura de linguagem que ameniza, né, as palavras. Por exemplo, ao invés de falar que fazia cocô, né, que dizia o quê? Defecar, uma palavra mais amena. A mesma coisa, a pessoa morreu. Para não chocar a pessoa, a gente substitui por outra palavra mais leve, né? A pessoa, o quê? Subiu desta para outra vida, né? Passou desta para outra vida. Então ele usou de um eufemismo, né? Uma figura de linguagem que tenta amenizar a palavra para a pessoa não sofrer tanto. Então, se ele dissesse, o gato coloca para fora, defeca, ia ficar muito feio, né? Então, identifique-o e explique o raciocínio do personagem ao empregar esse termo. Bom, descome. Ao invés de falar defeca, se falasse defecar, a mulher não ia querer, ia ficar achando nojento, né? Então usou o descome, ou seja, não come, põe para fora. Foi o eufemismo utilizado. João Grilo emprega esse verbo para indicar que o gato come ao contrário, ou seja, defeca, ok? Então, resposta. A palavra é descome. O eufemismo é esse, descome. Ou seja, ele emprega esse verbo para indicar que o gato come ao contrário, ou seja, defeca. Vamos à próxima, número 3. Eu quero falar para vocês o seguinte, dentro desse texto dramático aí, existe um efeito humorístico, um efeito de humor, né? Pode ser obtido, por exemplo, pela caracterização exagerada de personagens, pela criação de mal-entendidos, de situações descomedidas, né? Inesperadas ou de enganação, confusões, espertezas e trapaças. Isso aí acaba criando humor. Então vamos ao número 3, a pergunta. O trecho lido apresenta diversas situações com humor. Cite alguns exemplos. Quase todas as passagens são engraçadas, né? Quando ele diz que o gato descomia, né? Ao invés de comer, já é uma parte engraçada. Ou seja, João Grilo trapaceando e enganando a mulher, né? O tempo todo que ele trapaceia, que ele dá, como é que se fala? Dá volta na mulher, né? E engana a mulher, torna-se uma coisa engraçada. Porque a mulher, não sei como é que a mulher caiu na história deles, né? Também é mostrado dizendo que o gato descomia dinheiro. Assim, o jeito como o personagem é caracterizado e como as situações são apresentadas de forma exagerada ajuda a contribuir o efeito de humor do texto. Então, resposta.
Em diversos momentos do texto são mostradas as atitudes de esperteza de João Grilo, que tenta trapacear e enganar a mulher do padeiro, dizendo que o gato descomia dinheiro. Várias situações são apresentadas de forma exagerada que ajudam a construir o efeito do texto. Vamos agora para a página 95, explorando o texto dramático, falando um pouquinho mais sobre ele, tá? Então já sabe, o texto dramático, drama vem de representação de atores, né? Que agem de outra forma que seja diferente da sua personalidade. A pessoa que naquele momento ela recebe outra pessoa, né, para poder representar. Então vamos ver. O texto dramático, o objetivo é orientar a encenação de uma peça de teatro. Então vamos ao número 1, a primeira pergunta. Qual é a função de um texto dramático? Para que serve um texto dramático? Para orientar a encenação de uma peça teatral. Então está aí a resposta. Orientar a encenação de uma peça teatral. Número 2. Ao ser encenado, quem é o interlocutor de um texto dramático? Quem é que está assistindo? É o público, a plateia. Certo? O público, a plateia. Número 3. Nos contos apresentados na unidade 1, né, a história é apresentada pelo narrador. No texto dramático, de que forma o enredo é constituído? Por meio de diálogos, né? O texto dramático, ele é formado de falas, certo? De diálogos, porque as pessoas, os atores têm que dialogar um com o outro para poder contracenar, tá? Então é feito por meio de diálogos, que são as falas das personagens, e das rubricas, né, que servem para orientar as ações. Então, por exemplo, num texto dramático, vocês vão ver que existe o diálogo com antecipação do nome do personagem, para representar as falas de cada um. Por exemplo, João Grilo, aparece lá João Grilo, mostrando a fala dele. Depois Chicó, mostrando a fala dele. A mulher, mostrando a fala dela. E existem as rubricas. As rubricas que vão mostrar e orientar as ações, né? Por exemplo, a mulher sentou. Então, a mulher, quando for ler esse texto dramático, ela vai saber que naquele momento ela tem que sentar, né? Ou ela tem que rir, ou tem que chorar, ou tem que dramatizar. Então, é dessa forma, né, que o texto dramático, o enredo é constituído. Então, vamos ver a resposta. Por meio de diálogos, ou seja, pelos turnos de falas dos personagens e das rubricas que orientam as ações. Número 4. De que forma o leitor identifica quais personagens falam no texto dramático? Porque antes de cada fala aparece o nome do personagem, tá? Então, eles vão saber direitinho o momento da fala deles, porque vem com o nome antes, tá? Então, resposta. Antes de cada fala, aparecem nomes como João Grilo, Chicó, ou informações que indicam personagem, mulher. Esses elementos são empregados para indicar de quem é a fala empregada. Número 5. Agora leia as rubricas a seguir. As rubricas que orientam as ações dos atores. São a parte das ações. Então, a primeira rubrica, na letra A. Chicó faz uma saudação à mulher que vem entrando com 2 pacotinhos de dinheiro e sai. Então, aí é uma rubrica. O Chicó, ele vai ter, quando ele lê isso aí, a rubrica, ele vai ter que vai fazer a saudação à mulher. E uma vez que ela também vai ser orientada com essa rubrica, que ela tem que entrar com 2 pacotinhos de dinheiro e depois sair.
Na letra B, outro tipo de rubrica, sai contentíssima. A rubrica também mostra a parte dos sentimentos da pessoa. Então vamos ver na letra A. Como as rubricas são grafadas no texto teatral lido? Como as rubricas aparecem para a gente poder identificá-las? Elas vêm tudo em itálico, aquela letrinha meia diagonal, meia de ladinho, tá? Então elas são escritas em itálico para diferenciar das falas, tá? E as falas vêm com nomes. Então vamos ver. Elas aparecem escritas em itálico para se diferenciar dos turnos de fala, que indicam um diálogo entre os personagens, ok? Vamos à letra B. O que as rubricas acima indicam? Essas que eu acabei de ler para vocês no número, antes da letra A. Ela indica a forma como Chicó age e quem ele se dirige, tá? E também indica a ação e o sentimento da personagem. Então, aqui nós pararemos hoje, né, para voltarmos à continuidade na aula seguinte, ok? Um beijo e uma boa tarde para vocês.